aonde o Senhor me enviar, eu irei. O que o Senhor me mandar falar, eu falarei. E o que o Senhor me pedir para fazer, isto eu farei. Indicado pelo irmão Alex Cuba, eu estou assistindo lá em casa aquela série da Amazon Prime, Casa de Davi. Alguém assistiu ou está assistindo? Muito legal e interessante como a série trata do profeta Samuel, que deixou de ser um juiz, é um profeta respeitado, temido, mas como a voz do profeta causava temor e tremor sobre o povo. Por quê? Porque a voz profética era vista como a voz de Deus. E o que o profeta falava deveria ser atendido e obedecido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Pedro diz: lançarei as redes. Vocês obedeçam. Meio que parafraseando a palavra que o próprio Senhor Jesus disse para aqueles que vieriam ser seus discípulos. Lancem a rede. Passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Estão ali terminando de limpar e organizar as redes. Jesus diz: não, lancem as redes. A resposta pronta dos apóstolos foi: não tem a menor ideia do que o Senhor está querendo. Eu não sei qual que é o teu pensamento, aonde o Senhor quer chegar. Mas sobre a tua palavra, a palavra que me vem ao encontro, eu lançarei as minhas redes. E a consequência, o resultado, você sabe o que aconteceu. Era tanto peixe que o barco quase virou. Pedro fala sobre santidade nesse sentido. Obediência. Só que Pedro também tem uma terceira posição sobre o que é santidade. Pedro define santidade em termos de rompimento. Preste atenção. Perceba no versículo de número 14, quando Pedro fala: não nos deixemos amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivíamos na ignorância. E é o versículo 23, está com a sua Bíblia aí? Versículo 23, Pedro diz assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Em outras palavras, Pedro está dizendo: daqui para frente, na vida de vocês que foram regenerados, tudo vai ser novo. É preciso deixar para trás aquilo que é velho. Tudo é novo. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nós temos acompanhado uma série, uma espécie de migração daquele conceito de evangelho que era tido como nova vida, novo nascimento, para um novo conceito de evangelho moderno. A gente está sofrendo essa migração do evangelho bíblico de nova vida, novo nascimento, para um conceito de evangelho como sendo uma possibilidade de dar um jeito. Não falamos de encontrar Deus e mudar de vida, nós falamos em encontrar um Deus que dá jeito nas coisas velhas da nossa vida medíocre. Isso ganha muito mais força com o advento da teologia da prosperidade, que varreu o cenário evangélico latino-americano, e que cria na nossa sensação, em mente, a seguinte ideia: bom, meu casamento não vai bem, está precisando de alguma coisa, talvez esse alguma coisa seja Deus. Eu acho que eu preciso de Deus para dar uma solucionada no meu casamento. O resto, não. Vida profissional, vida financeira, está bom, não precisa mexer. Deus, é só essa área da minha vida aqui, a mulher que o Senhor me deu, não está muito legal. Aqui é com o Senhor, o resto deixa comigo, que eu já me virei. Ah, eu preciso de religião, porque meus filhos nasceram, os meninos estão crescendo, eles estão andando com um pessoal esquisito lá na escola. Eu queria dar uma religião para eles, para que eles aprendessem umas coisas boas, uns princípios, uns valores. Mas no que diz respeito a mim, está tudo bem, é mais por conta dos meus filhos mesmo. E aí chega como alguns pais chegaram para mim aqui: pastor, aqui está o meu filho, a partir de agora eu cuidei, agora é com o Senhor. Meu filho se chama Theo Oliveira Pio e Zoe Oliveira Pio. Esses eu vou ter que me responsabilizar até que o Senhor venha ou eles estejam comigo. O resto, eu amo
cuido, oriento, aconselho, cubro espiritualmente em oração. Mas o filho é teu, meu irmão. O filho é teu. Não vem querer colocar a igreja, o evangelho, Jesus, para dar uma solucionada nessa área que você identificou que há um déficit. Porque hoje funciona mais ou menos assim. Eu quero alguma coisa que me ajude a remendar aquilo que não está muito bom, mas o que está bom não mexe não, senhor. Mexe não. Eu nunca esqueço um aconselhamento que eu fiz para uma pessoa bem próxima que dizia, chegou no gabinete e falou: pastor, na minha vida tudo está indo mal. Eu preciso disso nessa área, eu estou pensando nisso naquela outra área, eu não estou bem numa outra área, eu estou precisando de ajuda aqui, eu estou precisando de ajuda ali, assim, assado. E ele foi dizendo, e era, sabe, cada área em que alguém poderia se relacionar na face da terra, esse irmão tinha problemas. E quando ele terminou, falou, e eu tinha um vínculo já mais próximo com ele, eu disse: irmão, posso falar? Ele disse: sim, pastor, por favor, fale. Eu disse: olha, no teu caso é um caso muito grave, mas muito grave. É o caso que eu me arrisco em dizer que só tem uma única solução, meu irmão. E aí ele regalou os olhos e falou: qual? Eu disse: o senhor tem que morrer, meu irmão. Aí o zoião estacalou mais ainda. O quê? Como assim morrer? Eu disse: sim, morrer. O senhor precisa morrer porque o senhor está muito vivo. Está vivo demais. Precisa morrer um pouquinho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes a única solução para as nossas vidas, aliás, às vezes não, todas as vezes, a única solução para as nossas vidas é morrer. É morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para viver uma vida nova na presença de Deus. Mas você vem, abraça Jesus e traz toda aquela tua vida para Ele dar um jeito. Jesus diz: aquele que não aborrece pai e mãe por minha causa não é digno do meu reino. A gente quer convidar Jesus para entrar na nossa casa e ir tapando os buracos que estão abertos, mas não entrega a chave e diz: é teu, faz o que o senhor quiser. A gente vai tutoriando Jesus: olha aqui, não, esse menino aqui é problemático, o senhor vai se arriscar? Por tua conta, eu não iria, mas vai aqui, agora aqui não. E a gente vai criando pecadinhos de estimação e falando deles, sabe, com um sabor adocicado na boca. Sendo que o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando estamos vivos para nós, a gente está morto para Deus. Morto para Deus. Você pode cantar os hinos, participar da igreja, ter uma carteirinha de membro. Se você está vivo demais para você está morto para Deus. No teu coração não há espaço para Jesus reinar. Existe um outro reinando aí, é o teu orgulho, o teu ego, tua altivez, sua vontade própria, seus sonhos, seus projetos, etc. A gente deveria aprender com o Senhor Jesus que Ele disse: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la. Quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi Jesus. Quem dera nós morrêssemos nessa noite, meus irmãos. Quem dera nós morrêssemos nessa noite e vivêssemos para o Espírito Santo de Deus. Tudo seria diferente. Tudo seria diferente. E para Pedro isso é muito claro. O que vocês viviam outrora tem ficado para trás. Lá atrás, a partir de agora, é novidade de vida. As paixões de antes não podem mais exercer domínio hoje. O pecado de antes não pode fazer presença na vida de vocês agora. É novidade de vida, Pedro diz. Isso é santidade para Pedro.
Por isso, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Enquanto Jesus não volta, é preciso viver assim, povo de Deus, exclusivamente para Deus. Não dá para você dizer que é de Deus e continuar conduzindo a sua empresa do teu jeito. Não dá para você dizer que nasceu em Cristo Jesus e conduzir a sua vida, sua família, seus filhos do seu jeito, permitindo que Jesus entre só para dar uma melhorada naquilo que você não deu conta. Isso é outra coisa, mas não é o evangelho de Jesus. E ter consciência disso só não adianta, tá? Não adianta não. Não adianta não. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Por isso que tem coisa que não combina com aquele que se diz filho de Deus. Não combina. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Quer continuar bebendo, beba. Quer continuar fumando, fume. Quer continuar se prostituindo, se prostitua. Quer continuar amaziado, amazie. Quer continuar fazendo as coisas erradas, faça. Mas faça sabendo que Deus não aprova. Se você está em Cristo, nova criatura é. Não é mais ou menos uma nova criatura, é nova criatura. As coisas velhas ficaram lá atrás, antes de você não conhecer Jesus. Se está com Jesus, é novidade de vida. Vida nova. Agora, vocês perceberam, aqueles que ainda estão aqui comigo, que até agora nós nos concentramos nas extremidades do texto de Pedro. Versículo 13, 14, 15, 22, 23, versículo 1 ao 3, aí por aí, nas extremidades. Por quê? Porque o segredo desse desafio de Pedro está exatamente nesse miolo. Quando o apóstolo Pedro vai nos dar as razões pelas quais nós devemos viver em santidade. Ele disse o que é, mas no miolo ele vai dizer: você sabe por que você deveria viver em santidade? E o primeiro motivo, razão, que Pedro nos dá para vivermos em santidade, é porque Deus é santo. Você pode dizer isso comigo? Deus é santo. Aí, ó, já uns 3 acordou perto de você, só nessa voz aí, ó. A gente deveria viver em santidade, primeiro por esse motivo, porque o nosso Deus é santo. É isso que nos diz o versículo 16, está com a sua Bíblia aí? Projeta aí, Vitão. Versículo 16 diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Jesus disse lá no Sermão do Monte, quando ele está próximo dos seus discípulos, ele diz: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em concomitante a isso, o apóstolo Paulo escreve: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aqui Pedro relembra um verso que está escrito lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Em concordância a isso, o apóstolo João também declara em uma das suas cartas, se não me engano, a primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, ele diz: andemos então na luz, como Ele na luz está. Nós devemos viver em santidade, meus irmãos, porque nós temos um desafio de vida. Qual é o desafio de vida daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus? O nosso desafio é refletir a glória de Deus. Você está entendendo ou não entendendo? Refletir o caráter de Deus. Quando você perdoa aquele que você não quer perdoar, você não está refletindo a bondade do teu coração. Quando você perdoa alguém que você mesmo não quer perdoar, que diz que ele não é digno do seu perdão, que ele não merece seu perdão, mas mesmo assim você perdoa. O ato de você perdoar é você estar refletindo o caráter de Deus através de você. O perdão vem de Deus, o amor vem de Deus, a longanimidade, a paz, são fruto do Espírito que vem de Deus. Se fosse para você viver
do mesmo jeito que todo mundo vive, tratando todo mundo à medida do ferro e fogo, deixando a vida te levar. Você poderia fazer isso muito bem, sentar dentro da igreja, sem estar usando o nome de Deus para outras coisas na sua vida, somente para aquilo que lhe convém. É melhor pular fora do barco e dizer, eu não dou conta, não quero, ao invés de ficar brincando de ser crente. O nosso desafio como povo de Deus é refletir o caráter de Cristo. Mostrar ao mundo que Jesus está vivo e atuante. Ah, mas como eu fico feliz quando vem uns jovens meio desgarrado, tudo cheio de carrapicho, carrapato, que não tem inseticida que mata isso, tudo torto, e de repente começa a vir nos PG, começa a sentir uma alegria diferente, começa a sentir pertencente a um lugar, e daí começa a participar daquilo, aquilo outro. Na nossa vigília estava cheio de jovens, você não veio, né, pecador? Os jovens estavam aí. Isso que eu não admito nessa igreja falar mal dos nossos jovens, não admito. Não é porque são perfeitos, não, porque são cascudos, viu? É um povo complicado, eu sei. Os pais sabem também. Estão longe, mas longe da perfeição. Mas estão aí. Estão aí. Os caras estão ativos, fazendo promoção, de um jeito, de outro, e peca ali, e já vem correndo para o pastor pedir perdão. Quanto tempo faz que você não confessa um pecado? Pedro vai falar sobre isso. Vocês deviam ser como crianças recém-nascidas, que precisa do leite espiritual para fortalecer. Mas a gente acha que está tão adultão, que já quer comer comida sólida. Encher a pança de churrasco na brasa, sendo que o estômago não está preparado para isso, vai vomitar fora, não vai servir de nada, não vai te nutrir. Pedro está dizendo, nós devemos viver uma vida de santidade, irmãos, porque nosso desafio é refletir a glória de Cristo no mundo. Nós somos presença de Deus como igreja nesse mundo. A igreja precisa refletir a glória de Cristo. Você reparou o quanto das energias nós gastamos com moralismo? Apontando o dedo para um, para outro, falando da roupa de um do outro, do costume da igreja de fulano, de cicrano, de beltrano, sendo que nós deveríamos usar as nossas energias para refletir a glória de Cristo como igreja no mundo, no nosso bairro, na nossa cidade. Porque a Bíblia nos chama de embaixadores de Deus, e como embaixadores de Deus deveríamos buscar a justiça do reino de Deus, e não a justiça desse mundo que é corrompida. Quem falou isso não foi eu, foi o apóstolo Paulo. Se as pessoas não virem em nós a força do caráter de Deus, eu pergunto para você, vão ver aonde? Aonde? Quando eu era jovem, um dia eu assisti uma aula de escola bíblica dominical que eu nunca me esqueci. Meu pastor na época, o pastor Sagres Crepaldi, estava conduzindo a lição, e ele disse uma frase naquela manhã, que depois muita gente disse, que se tornou clichê, mas eu absorvi aquilo como uma verdade para a minha vida. Ele diz, você talvez seja a única Bíblia que alguém venha a ler. Que Bíblia essa pessoa está lendo? A sua vida talvez seja as únicas páginas bíblicas que uma pessoa vai ler enquanto está se relacionando com você. Que tipo de Bíblia essa pessoa está lendo? Aquilo naquele dia me tocou, não porque eu quisesse ser perfeito e quisesse que as pessoas encontrassem em mim uma imagem de força, de plenitude, de satisfação, de homem indestrutível que eu não sou, nunca serei e nem quero ser. Mas porque de repente eu me lembrei que este é o meu maior desafio de vida. Viver de tal forma que as pessoas possam ver em mim a grandeza do caráter de Deus. Talvez seja por isso que eu sofro tanto, porque eu me cobro. Hoje eu estou trabalhando com vendas, e quando eu vendo uma coisa e não lhe é entregue aquilo que eu vendi, isso me consome. Porque o meu desafio é, como vendedor, refletir o caráter de Cristo para aquela pessoa. E por isso que eu fico pé da vida e cobro com o patrão, ó, você dá um jeito lá.
Sabe, não dá para excluir isso de algumas áreas da nossa vida e colocar em outras, é em tudo. E a gente precisa resgatar essa mensagem nos nossos dias. Que eu e você somos o reflexo da glória de Deus. Que as pessoas olhem para nós e não vejam outra coisa a não ser a presença de Deus. Deem o nome que quiserem dar. Ah, mas é gostoso estar com você, mas é agradável, você é uma pessoa tão agradável. Deem o nome que quiser, mas é a presença de Deus em nós que gera isso. Porque olhar para o mundo, meus irmãos, não ajuda muito nesse processo, você sabe disso. Há pessoas que estão aqui hoje, profundamente decepcionadas com os seus relacionamentos. Ele foi exatamente sábio no ponto de vista, na manutenção do império davídico, mas foi um péssimo rei para as pessoas. Por quê? Presta atenção. De repente você se identifica com Salomão e dê tempo ainda de corrigir. Para Salomão não deu mais tempo. Mas talvez para você que está aí sentado agora me ouvindo, dê tempo. Por que Salomão foi um péssimo rei? Mesmo sendo o rei mais sábio. Primeiro porque o Salomão, ele se enclausurou. Ele se distanciou do povo. Ao contrário do seu pai Davi. Salomão não batalhava, Salomão não participava dos dramas dos seus guerreiros, dos seus soldados, dos seus generais. Salomão não conversava com as pessoas comuns. Salomão aos poucos foi se afastando da vida comum das pessoas. Irmãos, e esse é um perigo, quando nós nos afastamos. Quando nós nos afastamos do sofrimento das pessoas. Quando nós nos afastamos das suas queixas. Quando nós nos afastamos das lágrimas que muitas pessoas rolam, a gente começa a viver olhando única e exclusivamente para o nosso próprio umbigo, nos esquecendo que do nosso lado tem alguém que sofre, e você se tornou cauterizado em relação ao sofrimento, porque há tanto tempo você se afastou das pessoas. As pessoas são muito complicadas, pastor, eu estou cansado de ouvir isso. As pessoas são complicadas. Eu não vou assumir liderança não, porque, meu Deus, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É porque não é fácil mesmo. Mas talvez você seja o homem de Deus, que esse povo precisa, para entrar no rumo. Talvez seja você a mulher de Deus. Porque o mundo está cheio de homem e de mulher, mas homem e mulher de Deus tem poucos. Poucos. Salomão se afastou, foi se afastando. Por isso que a Bíblia diz que ele acabou por aderir à religiosidade das suas esposas. Irmãos, você lê o Antigo Testamento, você sabe, Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. Houve esse verso, eu não me lembro ao certo. Também não importa muito, né, se 300 ou 700. Passou de uma, meu irmão, já é loucura, né? Doideira, imagina. 1000, passou de uma já é problema, né? 1000. Então, não sei se é 300 mulheres, 700 concubinas. Depois, se você quiser pesquisar, você manda aí. Mas não precisa mandar para mim no WhatsApp, não, tá? Pelo amor de Deus, só por curiosidade. A Bíblia diz... É porque às vezes eu recebo WhatsApp. Ô, pastor, quando o senhor falou aquela hora lá, estava enganado e tal. Os teólogos de plantão. A Bíblia diz que ele se rendeu aos deuses das suas esposas. Foi se rendendo. A sua vida foi marcada por uma sabedoria que o levou à conveniência e não levou à presença de Deus. Sendo que o próprio Deus foi que lhe deu essa sabedoria, a sua sabedoria foi lhe afastando do povo. E ele se aproximou apenas da conveniência, passou a governar Israel por conveniência. Por isso que lá no livro de Provérbios, ele mesmo reconhece, no final da sua vida, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não há administração tranquila de tudo aquilo que você tem em mãos ou à sua disposição. Porque para liderar, com belos recursos, com capacidades das mais diversas, aí é mole, não precisa do celular, deixa o trem andar sozinho. Precisa do celular justamente porque o trem está um caos. Deus nos chamou no meio de um mundo que está em caos, irmãos. Em caos, para a gente ser e refletir o caráter de Cristo nesse mundo em caos. Naquela época, em Israel, no Antigo Testamento, já era um costume da vida monárquica como um todo, né? Naquela época as pessoas tinham que trabalhar determinados períodos da sua vida
para sustentar o poder público, o poder estatal, o poder monárquico. Isso você vai lembrar nas aulas de história na escola, do chamado período feudal, onde 7 dias da semana o camponês trabalhava 4 dias para o senhor feudal e 3 dias para si, para sua casa. Mas para trabalhar os 3 dias para si, ele teria que usar as ferramentas, os utensílios, o moinho, o armazém do senhor feudal. Então ele tinha que pagar inúmeras taxas para trabalhar para si, estando no feudo do seu senhor. Em Israel funcionava nessa ótica, um pouco diferente, mas nessa ótica. Os jovens das famílias de Judá, eles eram meio que roubados do seu convívio familiar para servir por um tempo determinado ao palácio, na construção de arquedutos, na construção de castelos, muralhas, na construção de santuários, casas de banho, etc. E assim, aquelas pessoas tinham que deixar suas vidas comuns, o seio do seu lar, da sua casa, da sua família, para passar um tempo significativo da sua vida trabalhando para o rei. É aí que Deus levanta o profeta Samuel e diz: isto é, para vocês aprenderem o que significa ter homens reinando sobre vocês e não Deus. Porque o povo de Israel olhava as outras nações, todos com reis, e começaram a clamar: nós queremos um rei, a solução para o nosso problema é um rei. Deus pegou e deu Saul. E aí quando começou isso aí, esse tempo de trabalho, Deus diz através do profeta Samuel: isso é para vocês verem o que é ter um governo humano e não um governo divino. Irmãos, eu estou dizendo isso simplesmente para dizer que não é possível que a nossa vida siga assim. A gente tem que orar. A gente tem que orar e pedir que Deus quebrante a nossa nação, que mude as coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte, não nos omitir, mas fazer isso como voz profética e não como voz de convencimento político na família, no trabalho, etc. Porque de repente, na fila do pão, todo mundo se tornou, sabe, PhD em política nacional. De repente, na fila do açougue, a gente virou especialista em tratamento socio-humanitário. Irmãos, o mundo virou uma verdadeira tragédia. Virou uma tragédia. Mas o Senhor continua sentado no alto e sublime trono, diz a palavra. O mundo, é verdade, se tornou um lugar inóspito. Mas Deus continua tendo o controle das nossas vidas. O mundo sim se tornou um lugar ameaçador, mas a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em outras palavras, Deus continua sendo Deus, e Ele está chamando pessoas que estejam dispostas a revelar o caráter de Deus para o mundo. Por isso, sede santos, porque eu sou santo. É uma imitação de Deus, é uma imitação do caráter de Deus, é uma vida vivida a fim de que Deus seja reconhecido e glorificado através do meu agir, da minha conduta, dos meus relacionamentos. Essa é a primeira razão pela qual você deve viver uma vida de santidade, porque Deus é santo. Segunda razão pela qual nós devemos viver uma vida de santidade, por quê? Porque Deus, além de ser o nosso Pai, Ele também é juiz. Você pode dizer: Deus, além de Pai, Ele é juiz. Aí o trem começa a apertar, porque dá uma olhada no versículo 17. Notem o detalhe da exortação de Pedro. Achou aí? Versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai, presta atenção. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Note uma conciliação que eu e você precisamos fazer de novo. Que Deus seja Pai, está claro para nós. Nós oramos ao Pai nosso que estás no céu, certo? Mas nós não podemos nos esquecer que esse Pai nosso também é juiz.
E detalhe, a Bíblia o chama de o justo juiz. Essa também é uma conciliação teológica que Deus propõe para você e para mim nessa noite. Que Deus é Pai, mas também é juiz. A gente precisa entender isso, porque uma coisa não anula a outra. Ou seja, preste atenção. Nós chamamos de Pai aquele que nos julga. Eu não sei se isso te causa tremor, porque para mim causa. Eu chamo de Pai aquele que tem poder para me julgar. E julgar justamente, de acordo com a minha vida. Você teria coragem de passar nesse telão 5 minutinhos da sua vida aí? Mas eu tenho que escolher o dia, o momento e o local. Você não pode escolher. Topa a parada? Eu não topo. Estou fora. Eu oro para Deus tacar fogo naquele computador. Por quê? Perceba. Aí tem uma necessidade de coerência para os nossos corações. Eu não sei se você percebeu isso. Porque se a gente chama de Pai aquele que é juiz de todas as coisas, com que coração nós compareceremos diante dele? Que coração? Com que coração? Eu tenho conversado com muita gente, eu faço isso já há muitos anos, e talvez por isso que o meu nível de paciência está se esgotando. Eu estou abrindo meu coração para você aqui. A hora do teu pastor ali. Mas, dentre muitas conversas que eu já tive, muitas dessas conversas, mas muitas mesmas, apontam para corações bastante desanimados. Não entusiasmados. Gente que estava a um fio de voltar para a vida que viviam antes de Cristo. Voltar para o mundo. Muitas. Já conversei com tanta gente que está a um passo de ir embora e não voltar nunca mais para uma vida de fé. Conversei com gente que estava a ponto de desistir da vida cristã, que se sentiam fracas, sem nenhuma motivação, e isto sempre é muito triste. Já conversei com líderes maravilhosíssimos, do ponto de vista das suas realizações, que muitas vezes nós aplaudimos, mas que no frigir dos ovos, eles estavam mesmo pensando em abandonar a fé e a vida cristã. Gente desanimada, abatida, rancorosa, que não estava mais aguentando resistir tudo aquilo que o mundo faz. Jovens que não aguentavam mais tudo aquilo que o mundo faz. Por que todo mundo faz e eu não posso fazer? Eles perguntam. Por que só comigo tem que ser assim? Por que o filho de um fulano pode e eu não posso? É a crise da nossa juventude hoje. Qual crise? Do posso e não posso? Não. A crise de não entender por que tem que viver de acordo com a vontade de Deus, sendo que o mundo que nós estamos inseridos caminha a passos largos para uma vida sem limites. Just one. Apenas façam, que é o slogan da Nike. O nosso mundo caminha a passos largos para esta vida sem limite, sem privações, sem impedimentos, onde cada um faz o que quer, extrapola todos os limites e se te faz bem, faça. Como é que os nossos jovens lidam com isso? Precisam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, mas num mundo onde não há mais limites. Estou criando filho nesse mundo, você também. Poxa. Ô irmão, você que já está com os filhos criados, todo mundo já parou de dar trabalho para você, só está dando trabalho quando traz os netos para você ficar cuidando deles, para ele ter um vale night. Pô, que tal você usar a sua experiência de vida e fé em Deus para discipular um jovem que está aí, perdido, sozinho? De repente aí tem um caminho para você abençoar. E olha que nós temos um monte.
Meninos que estão crescendo sem referência. Chama para tomar um café, faz um almoço, tenta cavucar as escamas. De repente ele se revela a você. Encontra ali. Ah, mas os meninos não querem ouvir os mais velhos. Às vezes isso é um preconceito besta que você mesmo colocou na tua cabeça. Quem que não vai querer ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus? Eu chego a babar quando eu vejo um homem de Deus falando. Eu quero ficar ali aprendendo com ele, com ela. Aprendendo. Eu quero dizer para você apenas uma palavra em nome de Jesus. Essa vida que a gente está vivendo aqui vai passar. Vai passar. E as pessoas com quem você convive, que estão vivendo sem temor de Deus no seu coração, essas pessoas um dia vão comparecer diante do tribunal da graça de Deus. E esse trono, a Bíblia diz que naquele dia também será trono de juízo. O autor de Hebreus diz que nós devemos ter consciência de que todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas. E esse tribunal não é o tribunal para galardoar, é um tribunal de prestação de contas. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: vale a pena vender a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Vocês viram aquele cara que gastou milhões de dólares para fazer uma viagem espacial? Vocês viram? Agora está ficando mais popular. Ele gastou 22 milhões de dólares. Agora está ficando mais popular. De repente você parcela no cartão, Hugo. Vocês viram? O cara ficou famoso, não lembro o nome dele, é um americano. 22 milhões de dólares para fazer uma viagem espacial, para ver a Terra de fora. Para ver a beleza do universo de fora. Sim, eu não estou criticando, talvez tenha valido a pena. Talvez você queira fazer isso nas suas próximas férias o ano que vem. Só vou pedir para a irmã Rosilda conferir como é que está a tua carteirinha de dízimo aí. 22 milhões o cara pagou, 22 milhões. 22 milhões. O que eu daria, a Bíblia pergunta, o salmista pergunta, em troca da minha alma? O que você daria em troca da sua alma? Meus irmãos, eu estou falando isso para que você entenda. Eu não estou querendo ameaçar você. Eu estou simplesmente querendo chamar a você a razão, a sabedoria para essa verdade. A vida passa. Por isso que Pedro cita esse texto do Antigo Testamento quando ele diz: toda a humanidade é como a relva. Quem que se esqueceu disso, Deus do céu? Quem que se esqueceu que a nossa vida é como a relva? Que hoje nasce, cresce, floreia, murcha, morre, amanhã o vento bate, não se sabe para onde ela vai. Todo mundo quando vai num velório percebe isso, que a nossa vida é passageira. Há necessidade de falar isso? Porque em algum momento da nossa história essa informação passou desapercebida. Por isso que Pedro diz: toda a sua glória é como a flor da relva. Se a relva ela é capaz de dar uma flor, assim, Pedro está dizendo, a humanidade é capaz de ter alguma glória. Agora, a relva murcha, a flor cai, mas ele conclui dizendo: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa vida passa, Pedro vai nos dizer. A humanidade é passageira, provisória, efêmera. E não é possível que eu abra mão daquilo que é eterno, da glória que é imperecível, imaculada, desse Deus extraordinário. É impossível que eu abra mão dessa herança que me está reservada em nome dos apelos absolutamente vazios e sem valor que o mundo nos oferece hoje. Não é possível, mas é possível. Por que eu preciso ser santo? Porque um dia eu vou comparecer diante do tribunal de Deus. Esse Deus que eu chamo de Pai também, Ele é juiz. Salmo de número 22 diz que os que confiam em Deus,
nunca foram confundidos. Não é hoje que serão, né, irmãos? O salmista no Salmo 34 diz: olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Meus irmãos, Deus tem promessas de bênçãos e herança eterna para cada um de nós. E ainda que você e eu estejamos desanimados, nós vamos encher o peito de ar e clamar ao Espírito Santo que nos dê um pouco mais de força, e nós vamos com essa força seguir em frente até o fim, em nome de Jesus. Você não vai desistir, Sônia. Você não vai desistir, Alessandro. Mesmo que falte a força, o Espírito Santo vai te dar, e se com essa força você vai conseguir até o fim. Porque aquele que nós chamamos de Pai também é juiz, e nós vamos comparecer diante dele. E nós vamos comparecer inteiros, amém? Inteiros, íntegros, em nome de Jesus. E finalmente, para terminar, nós devemos ser santos, porque Deus é amor. Você pode dizer isso? Deus é amor? Olha para a pessoa que está perto de você, diga isso para ele. Deus é amor, você sabia? É. 3 lições que nós aprendemos nessa noite. Primeiro, Deus é santo. Segundo, Deus é Pai, mas também Ele é juiz. E terceiro, Deus é amor. E isso aparece no versículo 18, dá uma olhada. E aparece de maneira brilhante. Pedro vai dizer: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, não, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, olha, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Precisamos ser santos porque Deus é amor. E manifestou esse amor pagando um preço alto pelas nossas vidas. Por que Ele fez isso? Para que a minha vida e a sua vida fosse uma vida diferente. Buscar a santidade é uma resposta ao amor de Deus, você está entendendo? Eu não busco a santidade para receber alguma coisa em troca. Uma vida de santidade já é uma resposta a esse amor que Deus derramou sobre mim. A santidade das nossas vidas é uma resposta ao amor de Deus. Você está entendendo ou não, amém? Charles Spurgeon, tido como o príncipe dos pregadores, num livrinho muito interessantinho chamado Tudo pela Graça, ele diz que tudo é pela graça, eu sei. Que a salvação é pela graça, eu também sei. Mas eu também sei que eu devo lutar contra o pecado, porque eu tenho plena convicção, por causa da grandeza desse amor que me alcançou. Como poderia eu responder de outra forma diante desse amor que invadiu o meu coração? Como eu poderia me comportar de outro modo diante da força desse amor que me alcançou? Porque Deus me ama, é que eu quero ser santo. Quando Deus ama, quando nós temos consciência de que Deus nos ama, nós queremos viver uma vida diferente. Quando nós temos a consciência de que outras pessoas nos amam, o que a gente quer? O que a gente faz? A gente fica perto dessa pessoa. Quando eu sei que eu sou amado pela Nilza, é nela que eu vou querer estar perto. É dela. Eu quero almoçar com ela, tomar café com ela, já fica aí a dica. Se eu sei que ela me ama, poxa, eu sou benquisto por ela, eu sou amado por ela, eu quero estar perto dela. Não é assim que a gente responde o amor das pessoas? A gente está perto das pessoas que nos amam. E como é bom. E como é bom saber que alguém se importa conosco. Como é bom saber que alguém nos ama. A gente quer fazer de tudo para que isso seja mantido. Eu vou fazer de tudo para que isso seja mantido no coração da Nilza. Eu quero nutrir ainda mais esse amor, para que isso aumente cada vez mais, e isso é normal. Quanto mais ainda, a minha resposta a Deus em saber que eu sou amado por Ele. Santidade como uma resposta do amor dele por mim.
Você já parou para pensar? Amanhã você vai acordar que horas? Que horas você vai acordar? 5:30. Tá acordando cedo, hein, filho? 6, 7, 8. Você que é herdeiro, às 11. Que tal quando o despertar do despertador amanhã tocar? Primeira coisa que você se lembrar, o amor de Deus sobre você. Vou viver esse dia de hoje, que começa às 5, às 6, às 7, ou a hora que você abrir os seus olhos. Vou viver esse dia como uma resposta ao amor desse Deus. Para me ajudar a não me esquecer, eu tenho um despertador no celular que está escrito assim: sou filho amado de Deus. Toca, eu pego o celular, tem essa frase: sou filho amado de Deus. Para eu não me esquecer que o dia de hoje precisa ser vivido como uma resposta a esse amor. Se você quer nutrir ainda mais o amor que as pessoas sentem por você, estando perto, ajudando, cooperando, caminhando com elas, que resposta você dará ao amor que Deus derramou sobre você? Pedro vai dizer: vivendo uma vida santa. Pedro vai dizer: não fostes comprado por um preço qualquer, mas por um sangue precioso. Esse sacrifício de Jesus foi algo extraordinário. Então Pedro vai dizer: então vivam de maneira diferente, para honrar esse sacrifício que por você foi feito, para tributar gratidão a essa verdade. Esse amor é a chave para uma vida diferente. Você não consegue viver uma vida diferente que você vivia antes de Jesus? Talvez você não tenha sido dado conta do tão grande amor que Deus tem por você. Porque o dia que você se dá conta do amor sacrificial, redentivo, que te alcançou, você não verá outra alternativa a não ser a obediência, o amor, o servir, uma vida diferente. Eu sei que isso é difícil. Esse tal manter uma vida de santidade é difícil. Mas em nome de Jesus, você pode ser diferente. Sabe por quê? Porque Deus ama você. Porque você é alvo do amor de Deus. Devemos ser santos, porque Deus é amor. E aí, para encerrar, nós estamos diante de uma decisão que precisa ser tomada hoje. Qual decisão? Vamos assumir uma vida de santidade? Ou vamos continuar tentando dar jeito na velha vida? Essa pergunta está nas suas mãos. Eu queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Assentado como você está, feche seus olhos. Você vai continuar tentando dar um jeito na velha vida? Ou vai assumir uma vida de santidade? Pai amado, por favor, Senhor, eu te peço, toma as nossas vidas em tuas mãos. Essa não é uma palavra simples. O meu coração sangrava enquanto eu lia esse texto. Tu sabes o quanto eu preciso dessa palavra. Não é uma palavra fácil de ser vivenciada. Não é uma palavra macia. Não é uma palavra que nós gostamos de ouvir. Mas a palavra que nós ouvimos nessa noite é uma palavra dura, que nos chama para uma vida nova e que exige de nós uma negação de nós mesmos. É também uma mensagem esquecida. Mas eu te louvo porque o teu Espírito nos fez lembrar nesta hora que essa mensagem é uma mensagem verdadeira. Afinal de contas, é o Senhor que nos santifica. Ah, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos essa santidade de vida. Move, Senhor, o nosso coração nessa noite para um viver diferente. Não temas, ó filho meu, segue adiante. Serei contigo por onde fores, onde pisares as plantas dos teus pés, serás bem-sucedido, porque eu, Senhor, teu Deus, sou fiel à minha palavra, diz o Senhor. Que a tua luta seja a luta do Senhor. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra enche o nosso coração nessa noite. Que não tenhamos mais medo dos desafios futuros,
porque o nosso futuro está escondido em Ti. Nosso futuro está garantido na Tua fidelidade. Mas nós te pedimos, ó Pai, cura-nos, restaura-nos, renova-nos, dá-nos uma caminhada diferente. É o que nós te pedimos em Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé por um instante. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus e que todas as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre o teu coração nessa hora, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Se você crê, diga amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, uma boa semana, em nome de Jesus. Senhor.